Seja sempre bem-vinda, você está no canal Sala de Costura e eu sou Clarice Fernandes do Divino Ofício Ateliê. Hoje nós vamos continuar a nossa série de decoração e organização da casa. Nós estamos trabalhando com peças de cozinha. Então, na outra semana a gente fez o lugar americano. E para combinar com esse lugar americano, hoje a gente vai fazer um porta-travessas que também pode virar um cobre-travessas. Não é um trabalho que precisa de molde, é um trabalho que precisa de medidas. Então você vai trabalhar com as medidas do recipiente que você tem na sua casa. Lembrando que é uma peça ideal para recipientes retangulares e quadrados. Então, esse recipiente que eu usei como modelo, eu considero ele de um tamanho médio, porque eu tenho um maior que ele em casa. Tem alguns menores, e a característica dos menores é que eles mudam no formato, né, na dimensão do retângulo e na altura. Então, eu vou ensinar direitinho como tirar essa medida para cada recipiente, mas você vai ter uma ideia bem bacana de como fazer essa peça e vai produzir muita coisa bacana. Esse aqui. Ó, eu coloquei aqui como tampa. Então, seu alimento vai ficar exposto por mais um tempo, você vai lá e deixa ele tampado com a sua peça. Ele é fácil também de guardar. Então, olha, ele é assim. Para guardar, você vai virar, olha, e dobrar. Vamos para a aula? Você vai medir o seu recipiente, o comprimento, a largura e a altura. O meu aqui de fundo, ele dá 28. Mas aqui, nessas bordinhas que são mais salientes, onde a gente segura, ele dá 35. Então, eu considero o tamanho do meu recipiente pela maior medida. Então, ele tem 35, um recipiente de 35, porque é a medida que a gente vai precisar para encaixar inteiro o porta-travessa nele. Então, vamos lá. Você vai passar a sua fita. Gente, eu vou ser bem detalhada nessa parte da medida, porque é a parte mais importante da peça. Essa peça não tem molde, ela é feita por medida. Então, você aprende essa medida, tira para qualquer recipiente, você faz o seu porta-travessa. Ele sendo quadrado ou retangular, você faz para qualquer recipiente, tá bom? Então, presta bem atenção nesse detalhe. Eu vou passar a minha fita em volta e vou considerar aqui, deixa eu mostrar assim, ó. Aqui ele é arredondado, abaulado, então eu venho aqui no meio, onde a altura dele também é maior. Não vou aqui para os cantos, que dá uma diferença de tamanho. Aqui no meio do recipiente, eu passo 1 centímetro dessa borda, 1 centímetro dessa borda. Então, o meu, com 1 centímetro maior, porque a gente considera aqui esse fundo, então, 42. Passei 1 centímetro aqui, passei 1 centímetro aqui. 30. Então, 42 por 30, certo? Essas são as medidas exatas, seriam, por exemplo, as medidas finais que teriam que ficar a peça. Então,
Aqui eu vou acrescentar 2 centímetros para cada lado na hora de cortar. Então, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, eu vou cortar com 32. E aqui eu vou acrescentar 2 centímetros para cada lado. Eu vou cortar com 46, certo? Aqui, eu vou fazer essa medida bem aqui de dentro, ó. Bem aqui dentro. Aqui de dentro, ela dá 19,3. Vamos considerar 19. Seria a medida da alça. Então, 19 aqui, tá? Então, vamos lá nos cortes. Você vai cortar a manta um pouco maior. Esse vai ser o meu tecido principal agora. Então, eu cortei esse tecido principal com 34 por 46. 34 por 46. E coloquei ele na manta, a manta um pouquinho maior. Nós vamos fazer aquela costurinha de segurança toda a volta, bem estreitinha. Refilar essa manta para trabalhar com a outra parte que eu vou chamar de forro. Que não é exatamente um forro, porque todos eles aparecem, mas vou chamar de forro. Esse forro eu cortei um pouco maior. 34 aqui, respeito 34 aqui. E aqui no 46, eu acrescentei mais 2 centímetros para cada lado, que é para fazer o acabamento, a dobrinha de acabamento. Essa dobrinha de acabamento aqui. Então, ao invés de ter um viés em cima para colocar na peça, nós vamos trabalhar com o próprio tecido, e aí esse tecido sem a manta. Então, ele vai ter que sobrar 2 centímetros para cada lado na costura. Isso só um tecido, tá, gente? O que você decidir que vai ficar aqui dentro da sua peça. 34. E aqui os 46 mais 2 centímetros para cada lado, 50. Isso para minha travessa, que eu considero ela de tamanho médio, tá? É uma travessa de tamanho médio e que eu tirei as medidas, considerando o comprimento, a largura e a altura dela. Você vai fazer a medida da sua travessa aí da sua casa. Então, elas variam. Eu já observei que tem umas bem mais altas. Então, observe esse detalhe. A altura dela vai fazer bastante diferença também, tá? A minha medida é essa, mas você vai conseguir tirar a sua medida e trabalhar por aí. Você vai colocar 1 centímetro a mais na medida total. É sua medida de peça pronta, mas para cortar você vai colocar 2 centímetros a mais para costura e mais 2 aqui de sobra para acabamento. Recapitulando, você fez a medida da sua travessa com 1 centímetro de sobra de cada lado. Acrescentou 2 centímetros de costura de cada lado. Colocou aqui, cortou esse tecido e colocou na manta. Você vai cortar a mesma largura do forro
e vai acrescentar ainda mais 2 centímetros de cada lado, ok? Então, esse aqui vai ter uma sobra ainda em relação a esse. Fez isso, costurinha de segurança em toda a volta desse aqui, refila essa manta, tira todo o excesso de manta, vai colocar frente com frente, centraliza para acertar as suas sobras e costurinha só do lado mais comprido, as pontas ficam abertas, só do lado mais comprido. As alças, você vai cortar 3,5 centímetros de largura na manta, pelo tamanho da largura da sua travessa. Então, ó, 3,5 centímetros por essa largura da sua travessa. É o tamanho da sua alça, tá? A largura dela 3,5. Duas faixinhas de 5. Olha, a minha eu cortei com 25, mas tá bem maior, tá? A gente não precisa de tanta sobra aqui, mas eu cortei porque era um retalhinho já que estava pronto. Então, olha, 5 centímetros, a minha tá com 25, mas lembrando que a gente vai dobrar isso aqui pra dentro, tudo. E duas dessa aqui, eu escolhi essa combinação, faço a combinação que vocês quiserem. Opa, 10 por 25, tá? Esse aqui vai ser dobrado e costurado tubular. Então, costura aqui, pezinho de máquina, revira e vai passar esse aqui lá por dentro. E esse aqui vai ser acabamento. Esse vai ser dobrado ao meio, dobra a borda no vinco vai ser aquelas dobrinhas de viés. Então, quem quiser já fazer isso no ferro para adiantar, e vamos para a máquina. A gente vai começar pela alça. Então, olha, em cada extremidade, como eu cortei maior porque eu aproveitei um tecido que já tinha uma sobrinha, eu dobrei 2 centímetros em cada ponta. Então, lembrando que essa faixa tem 10 centímetros por 25. Eu dobrei 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui e dobrei ao meio. Vou passar a costura. Essa dobra aqui da ponta já me dá o acabamento. Na hora que eu vi... Aqui. Costurinha de pezinho de máquina, agora eu vou virar essa peça. Ó, já fica com a dobrinha lá pra dentro, agora eu levo ela no ferro de passar e centralizo essa costura. Ela vai ficar centralizada aqui, bonitinha. Tudo passadinho, eu vou colocar a manta lá dentro. Dobra a pontinha da manta e coloco. Quem não tiver o passador de elástico, essa pecinha aqui, coloca com alfinete, tá? Dobra a pontinha, prende o alfinete e passa aqui dentro. Ó,
eu abro aqui a dobrinha, bainha que a gente fez lá pra dentro de 2 centímetros e encaixo a minha manta lá dentro e dobro por cima, respeitando já o limite que eu fiz. Então a manta fica coberta lá dentro. Fica aqui uma beiradinha, a pontinha da costura aparecendo aqui em cima, ó. Se vocês prestarem atenção, fica uma bordinha, mas essa bordinha vai ser coberta pelo tecidinho azul, pelo acabamento. Certinho aqui no meio. Essa aqui nós dobramos ao meio, ó, dobrei ao meio e depois coloquei as bordas na marca de meio, como se fosse um viés, tá, ó. Fiz a marca lá de meio, dobrei, bem vincadinho no ferro. Agora, por essa marca aqui, por essa dobra do meio, eu encaixo aqui no meio também, bem na costura, ó. A costura tá aqui e a dobrinha, a bordinha da dobra tá aqui para centralizar ela bonitinho. Vou com a pontinha lá para dentro, dobro a pontinha para dentro da alça e vou passar a costurinha aqui na borda. Dos 4 lados eu passo a costurinha. Prendi, coloquei as pontinhas lá pra dentro e agora eu vou costurar. Aqui. Agora a gente reserva essas e vamos começar. Ó, já passei costurinha de segurança bem estreitinha e tirei o excesso de manta. Marquei o meio aqui no sentido mais comprido. Marquei o meio e fiz a mesma coisa nesse tecido aqui. Marquei o meio, que é um tecido que tá maior do que essa parte que tem a manta, porque a gente vai precisar dessa ponta para fazer acabamento. Então, meio com meio, frente com frente. Costura aqui na parte mais comprida, tá? Aqui e aqui, as duas pontas, ó, essas duas pontas vão ficar abertas. Vou costurar aqui, vou costurar aqui. Esta ponta e esta ponta vão ficar abertas. Manta pra cima na hora de costurar, tá? Costurado, vamos desvirar, ferro de passar, certa bem a costurinha aqui do lado, ferro de passar, tá? Passadinho e a sobrinha que tá aqui. Dos dois lados. Vamos passar uma costurinha de acabamento aqui, pezinho de máquina, também dos dois lados que nós costuramos. Fiz a costurinha de acabamento, ó, aqui tá livre. Fiz a costurinha. E aí, a altura da minha travessa é de 5 centímetros. Então, agora eu tenho que marcar essa altura aqui. Só que eu não quero ela exatamente com 5 centímetros, eu quero um pouquinho mais alta.
Então, eu coloquei 1,5 centímetro a mais. Então, eu fiz uma marcação aqui, nessa extensão aqui mais larga, ó. Nessa parte mais comprida também, que é a lateral dela, eu fiz uma marcação de 6,5, tá? Então, daqui dessa borda até aqui eu fiz 6,5. Você vai pegar a altura da sua travessa e vai acrescentar 1,5 centímetro de cada lado. Então, a minha tem 5 centímetros de altura, eu vou colocar 6,5, tá? E vou passar uma costura exatamente em cima desse risco. Eu risquei aqui no branco para vocês verem, mas eu vou costurar por aqui. Eu não sei se dá para ver a marca. Dá para ver um pouquinho. Eu vou costurar aqui pelo lado principal. Prende com o alfinetinho aqui, para o tecido de baixo não sair do lugar, que às vezes ele dá uma caminhada. Exatamente em cima da marca. Aqui, ó, essa é a altura da minha travessa. E agora nós vamos fazer esse acabamento aqui da ponta. Dobra, dobrar, dobrar, fazer o acabamento prendendo as pontas, tá, gente? Ó, essas pontas vão ficar presas aqui dentro. Então, dobrei na costura de 6 centímetros e vou prender essas pontas aqui pra dentro. Dobrei e dobrei. Certo? O tecido principal fica pra parte de dentro. Então, o que você quer que apareça do lado externo da sua travessa, fica dentro dessa dobra nesse momento. Então, aqui, ó, dobrei uma vez aquele tecido que tava sobrando, eu dobrei por cima da manta, prendendo aqui essas bordinhas. E dobrei mais uma vez, tá? Pra formar e não ficar muito gordinha aqui a minha borda. E agora eu passo a costurinha fininha de bainha, tá? Aqui, retrocesso no começo e no final. Aqui. Agora nós vamos fazer a marcação da caixinha de leite e da alça. Então, essa alça que nós fizemos, ela vai encaixada aqui dentro. Você vai colocar ela aqui dentro. Você pode encostar ela aqui na sua bainha, ou se você quiser ela mais baixa, você faz uma marcação de 1 centímetro mais para baixo. Eu quero ela aqui bem encostadinha na minha bainha. E a caixinha de leite, nós vamos marcar o mesmo 6,5 que a gente fez aqui. Nós fizemos 6,5, nós vamos marcar aqui, como se fosse o quadradinho da caixinha de leite. Não conta aqui essa costura, tá? Essa bainha para baixo. Então, eu vou contar daqui da costura até aqui 6,5. Vamos desprezar essa costura, porque ela não vai virar junto, ela vai ficar solta. Senão, depois a gente não consegue dobrar essa peça aqui para guardar. Tá bem? Então, 6,5 da costura pra cá, certo? E a
Alça, você pode deixar ela encostadinha aqui na sua bainha, deixa ela bem encostadinha aqui, olha. Ela tem que encostar aqui e encostar aqui. Ou você marca 1 centímetro e põe ela um pouquinho mais para baixo. Eu quero aqui encostadinho. O detalhe da alça virado para cima no mesmo sentido do tecido principal, do tecido azul. Porque quando eu desvirar tudo isso, elas vão estar todo mundo para o mesmo lado. Se eu colocar assim ao contrário, vai ficar aparecendo esse lado da alça. Eu quero esse aqui aparecendo. Olha aqui, ó, 6,5 a partir daqui da costura. Então, ó, minha costurinha tá aqui, meu 6,5 tá aqui. Marca 6,5, que é a mesma largura que você tem aqui. E daqui até aqui nós vamos marcar uma diagonal também até o limite da costura. Então, daqui a aqui uma diagonal. Diagonal para dentro, de baixo para cima, de fora para dentro, tá? E essa diagonal a gente vai costurar em cima desse risco, ó, ela termina exatamente aqui, no limite das costuras, tá? Então, eu tenho a minha borda aqui e tenho a costura da bainha aqui. Ela vai do 6,5 até aqui. E ela vai prender essa alça. Então, você dá um retrocesso aqui, dá um retrocesso no meio, dá um retrocesso aqui para essa alça ficar bem presa. Toma cuidado para essa alça ficar bem encostada aqui na dobra, tá? Senão, corre o risco dela não prender. Então, deixa ela bem encostada aqui. Tá aqui costurado. Minha alça tá presa lá dentro. Nos 4 lados nós vamos fazer a mesma coisa. Olha. Tá aqui. Agora é só virar. Pega essa parte e vira pro lado certo. Ó, fica com essa bordinha aqui pra fora, tá? Porque a gente costurou a caixinha de leite a partir dela. Então, ela fica com essa borda pra fora. Se você prender essa borda aqui, ou você costurar mais pra baixo, ela muda o efeito dela, o tamanho dela. Então, essa bordinha fica mesmo aparecendo e não incomoda em nada, tá? E tanto faz você colocar ela aqui, viradinha aqui, como viradinha aqui. Eu gosto assim, aparecendo esse detalhe, porque olha, aqui não tem, aqui só tem o azul. Então, aqui dá um charminho. Eu vou mostrar lá depois, mas é isso. Ela fica aqui e fica aqui. Olha
Olha aqui, ó, a vermelha. Ela aparece aqui também. Então tá aqui a peça pronta. Nós fizemos um porta-forma, que pode ser cobre-forma. Eu ensinei lá no início do vídeo vocês tirarem a medida. Então, você vai ver o tamanho e a altura da sua vasilha, tirar a medida. Lembrando que essa peça é ideal para vasilhas retangulares e quadradas. Você pode dobrar, ó, vira tudo aqui para dentro. Só para pôr numa gaveta, para colocar junto com outras peças dobradas, tá? É fácil de guardar. Se você achar que ficou muito justa, aumenta a sua medida na largura e no comprimento, tá? Então, se você achar que ficou muito justinha, aumenta a sua medida. Esse detalhe aqui tem que ficar. Eu vou mostrar uma outra que eu tentei fazer sem esse detalhe e eu não gostei. Ficou muito baixinha. Essa aqui, olha. Não tem aquele detalhe aparecendo, mas ela ficou muito baixinha. Ela só encaixa a forma, a parte de baixo, aquela borda, essa borda aqui que você segura, ela não encaixou. Então, não tem jeito, ela tem que ficar mesmo esse detalhezinho aparecendo, que eu não acho feio, eu acho bonito. Mas essa aqui também serve para uma cestinha de pães, para colocar uma travessa menor, talvez, tá? Então, é a ideia e vocês desenvolvam do jeito que vocês acharem mais interessante. Não esquece de se inscrever no canal, Sala de Costura do Divino Ofício Ateliê. Curte esse vídeo, compartilha, chama mais gente para assistir, para aprender. Quanto mais, melhor. Mais conteúdo legal a gente vai conseguir colocar aqui no canal. Até a próxima!